Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. E hoje eu trago para vocês a continuação dessa série aí de concursos para a Marinha, né? Nesse específico de admissão auxiliar da Armada, né? Corpo de oficiais. Então, vamos seguir aí com a prova de 2018. Vou corrigir para vocês. Lembrando, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Isso me ajuda muito na continuidade desse trabalho. E gostaria de falar também que estou trabalhando em uma apostila com a resolução dos exercícios de maneira impressa, de uma coisa mais específica para o concurso de vocês. Então, me ajuda, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos, que isso aí evidencia muito mais que vocês estão interessados e que vale a pena eu terminar esse projeto tão interessante. Agora chega de papo e vamos à primeira questão. Com essa questão aqui, antes de mais nada, você precisa ter paciência, né? Você precisa de calma e atenção total no que você está fazendo. Consideradas satisfeitas as condições de existência das frações e simplificando as expressões, né? É correto afirmar que m sobre n é. Então vamos calcular o m, esse aqui vai dar bastante trabalho. Então eu vou fazer separadamente a primeira parte, o a, e depois o b, né? Vou chamar de A para ficar mais fácil de entender. Então, você tem aqui y menos x sobre 1 mais xy mais x elevado ao quadrado, tudo isso, né? Mas tem a parte de baixo, denominador ainda. 1 menos xy menos x ao quadrado sobre 1 mais xy. Bom, tudo isso ao quadrado. Não se preocupa com esse quadrado aqui ainda não, né? Ele só vai ser usado no final. Antes de mais nada, o que você tem que ter atenção é que você tem que fazer o MMC aqui, né? MMC é de polinômios, é tranquilo. Entre um e o outro é o próprio o outro, né? Então, aqui e aqui. Aqui você bota 1 e aqui você bota o binômio aqui no caso, 1 mais xy e aqui 1 mais xy. Agora você refaz multiplicando lá em cima. Como é que vai ficar? Então, eu tenho 1 vezes y menos x. Então, eu tenho y menos x. Mais 1 mais xy vezes x. Então, você tem o quê? Uma distributiva aqui. X vezes 1, x. X vezes x, x ao quadrado, y. Tudo isso sobre o MMC, que era 1 mais xy. Pô, Valentim, isso está feio. Está feio, mas vai ficar mais tranquilo. Relaxa, cai para dentro do problema, não foge. 1 mais xy vezes 1 é o próprio 1 mais xy menos tudo isso aqui, que é xy. E aqui vem o sinal de atenção, primeiro perigo. Esse menos, ele altera os dois lá de dentro. Então, o primeiro fica menos e o segundo fica mais. Esse aqui é o que pega todo mundo. Esse detalhe. Você pode ter a atenção que for. Se você se distrair nesse detalhe desse sinal de menos aqui, você vai errar. 1 mais xy, lembrando que está tudo isso aqui elevado ao quadrado. Vamos lá, pedir calma e vai dar certo. Tá vendo esse aqui? Você pode cortar com esse aqui. Se você fizer divisão de fração, que é o quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Um vai ficar sobre o outro e você vai poder simplificar. Olha só o que você tem na parte de cima, né? A farra do facão. Pode cortar esse aqui com esse aqui. Tá vendo? Pode cortar esse aqui com esse aqui. Não te prometi que ia ficar mais bonito? Ia ficar mais humilde? Olha só como é que está aqui então. Na parte de cima só sobrou y mais x2y. E na parte de baixo sobrou o quê? 1 mais x2. Tudo isso ao quadrado. O que já era horroroso, já está muito mais humilde. E vai ficar mais humilde ainda, porque você olha e vê. Se eu tirar o y, um de cada um, o famoso botar em evidência, olha o que você vai ter aqui. Vou pegar o y, botar em evidência, sobra 1, né, quando você pega ele inteiro, e sobra x2. Para quem não entendeu, colocar em evidência é fazer o caminho de volta. Por exemplo, se você fizer a distributiva y vezes 1, y vezes x2, yx2. Então, você tem ainda como tirar a prova real. 1 mais x2 no denominador, e eu acredito que você já está vendo aí o que eu quero. Que é o quê? Cortar 1 mais x2 com 1 mais x2.
Moral da história, o A deu y ao quadrado. Ufa, né? Então guarda essa informação que eu vou ganhar mais espaço para fazer o próximo. Então eu já descobri que aqui deu y ao quadrado. Vamos descobrir quanto é que dá esse b aqui? Vamos lá. B igual a, abre parênteses, coloca lá então 1 menos xy menos x ao quadrado sobre 1 mais xy. Embaixo, x mais y menos x sobre 1 mais xy. Tudo isso ao quadrado. Bom, do mesmo jeito que foi o outro, vai ficar bem bonitinho, vai ficar humilde, vai ficar manso. Olha só, bota aqui 1, bota aqui 1. Vamos ver por quem que multiplica, né, no final das contas. E como eu te falei, a MMC entre 1 e um polinômio é o próprio polinômio. 1 mais xy, 1 mais xy. Aqui é 1, aqui é 1. Multiplica todo mundo. Vamos lá. 1 mais xy vezes 1 é o próprio. 1 mais xy. Esse menos, muita atenção, vai mudar o sinal de todo mundo. Menos xy mais x2. Sobre o MMC, que era 1 mais xy. Denominador. 1 mais xy vezes x vai fazer distributiva. X vezes 1, x. X vezes xy, x ao quadrado y. É quase um déjà vu do que tu já fez na outra questão, né? Sinal de mais. 1 vezes y menos x é o próprio. Tudo isso sobre o MMC, que é 1 mais xy. Olha que legal. Então, o facão da humildade vai vir aqui, vai fazer o quê? Vai cortar, vai cortar. Vai cortar esse, vai cortar esse. E corta esse x aqui com esse menos x. Olha como é que ficou bonito. Sobrou pouquinha coisa agora, né? Então, olha só. 1 mais x ao quadrado em cima, né? Esses dois aqui, não se perca. Sobre x ao quadrado y mais y. Então, bota aqui y mais y vezes x ao quadrado. Tudo ao quadrado. Ah, Valentim, eu tô quase lembrando aqui o que você fez da outra vez. Cara, eu botei o y em evidência, vou botar de novo. Fica 1 mais x2. E aí, esse 1 mais x2 pode cortar o de cima com o de baixo. Todo ele, todo ele. Então, sobrou o quê? 1 sobre y ao quadrado. Só que com um detalhe aqui que já estava passando despercebido. É elevado a menos 2, para a sua alegria. Aqui é elevado a menos 2, o que significa isso? Que você inverte a base, né? Então, 1 sobre y elevado a menos 2 é a mesma coisa que y elevado a 2. O que facilita muito sua vida. Você já sabe essa parte, já sabe essa parte. Ambos são y ao quadrado. Então, m de Marinha é y ao quadrado mais y ao quadrado, que dá 2y ao quadrado. Olha, e a tua vida ficou muito fácil agora, porque m de Maria sobre n é o quê? 2y ao quadrado sobre 2y ao quadrado mais 4, que está a informação aqui. E aí, já é a resposta? Vamos ver. Dá para simplificar, dá para enxugar, tá vendo? Se eu dividir os 3 por 2, eu tenho y ao quadrado e a metade de 4 é o quê? 2. Agora é a resposta. Y ao quadrado sobre y ao quadrado mais 2. Como eu te falei antes, é uma questão delicada que você tem que fazer passo a passo. Tranquilo? Vamos lá. Seguindo, questão de número 2. Um programa de computador, a partir de escolhas do usuário, exibe poliedros convexos, escolhendo-se 30 pentágonos regulares, 7 triângulos equiláteros, 15 quadrados, todos de mesma medida de lado, e comandando que o programa exiba a maior quantidade possível de poliedros regulares a partir de escolhas feitas. É correto afirmar que o programa exibirá um total de poliedros igual a? Bom, uma coisa que você tem que ter muita atenção é a seguinte. Esses são os poliedros de Platão, né? Os poliedros regulares. E a gente tem que entender algumas coisas. Você tem aqui à sua disposição 30 pentágonos regulares, 7 triângulos equiláteros e 15 quadrados. Você não pode montar qualquer coisa com eles, né? Por exemplo, pentágono regular. Qual desses usa pentágono? Dodecaedro. É o único que usa pentágono, né? Dodecaedro são 12 faces. Então,
O dodecaedro, ele tem 12 faces pentagonais, cada um. E você tem 30 pentágonos. Então, quantos deles você consegue montar? Com 30, você monta o quê? 2 dodecaedros. Então, 30 pentágonos, você monta o quê? 2 de 12, né? E sobram 6. Ou seja, você tem 2 poliedros. Isso somente com os pentágonos. Agora vamos ver o que a gente resolve com os triângulos equiláteros, né? Olha aqui o tetraedro. Tetra é 4, então ele usa 4 triângulos para montar esse poliedro. Beleza? Então, com 7 triângulos equiláteros, o tetraedro, que você tem 4 faces triangulares, e aí? Você precisa de 4 triângulos, você tem 7 triângulos equiláteros. Então, com 7 triângulos, no caso, você consegue montar um poliedro, né? Um com 4 faces aqui no caso, e vão te sobrar 3, ou seja, você consegue montar um poliedro com esses 7 triângulos equiláteros. Ah, Valentim, mas o octaedro usa triângulo também. Mas olha por que ele botou 7. Para você não se confundir e montar um octaedro. O octaedro precisa de 8. Beleza, vamos fechar então. E os 15 quadrados? Qual que usa quadrado? O cubo. Um cubo ele é o hexaedro, ele tem 6 faces. Então, para montar um cubo, você precisa de 6 faces, né? Então, o cubo ele tem 6 faces. Então, com 15 quadrados, você consegue montar 3 cubos? Não, você não consegue montar 3 cubos. Precisaria de 18 faces. Então, você tem o quê? 2 vezes 6, 12, sobra 3. Ou seja, você tem aqui 2 poliedros. Então, meus queridos, 2 poliedros de um tipo, 2 poliedros de outro, mais um poliedro. Então, você tem 2, mais 2, mais 1. Você consegue montar 5 poliedros, letra E. Espero que tenham entendido. Vamos para a próxima questão. Muito boa essa questão. Seja essa soma aqui. Continuando com o padrão desses termos, é correto afirmar que, bom, você tem que tirar 3 sequências dessa soma. E eu vou te explicar por que 3. Você vai tirar de números positivos 1 oitavo, 64avos e o próximo. Você vai tirar o primeiro negativo, menos meio, menos 16avos, menos 1 sobre 128. E você vai tirar o terceiro, menos 1/4, menos 32avos, menos 256avos. Por que isso? Porque são 3 progressões geométricas simultâneas, né? Então, vamos lá. Bom, então vamos identificar essas 3 progressões geométricas aqui. A primeira situação, você tem os amarelos aqui. 1 oitavo, 64avos. Bom, a segunda situação, você tem os azuis aqui, ó, menos meio. Você tem o que é o próximo, que é menos 16avos. Você tem o próximo, que é menos 128. Terceira situação, você tem o que? Menos 1/4 ali no verde. Aqui, ó. Depois o menos 32avos. E depois o menos 256. E assim sucessivamente, para todas as situações. Bom, separando em 3 pedaços, você consegue ver 3 progressões geométricas. E qual é a vantagem disso? Soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. É isso que eu quero mostrar para vocês. Botou uma sequência, gente, pediu uma soma com reticências no final, significa que é uma soma de termos infinitos, né? Então, pela terceira prova já que eu vou corrigindo desse concurso, sempre tem caído progressões, então vale muito a pena você dar uma olhada com muito carinho e atenção. Então, olha só, a soma dos infinitos da PG é A1 sobre 1 menos Q. Então, eu consigo aplicar aqui. A1 sobre 1 menos Q. Só que, olha só, primeira soma, A1 é 1. 1 menos a razão. Gente, de 1 para 1 oitavo, a razão é 1 oitavo.
Você está multiplicando. Depois 1/8 vezes 1/8 dá 1 sobre 64. Então é 1/8 aqui. Resolvendo. 8 vezes 1, 8, menos 1, 7/8. O inverso disso é 8/7. Muito bem, já fiz a primeira soma. Vamos à segunda soma. Soma 2. A1 sobre 1 menos Q. Quem é o A1? Menos meio. 1 menos a razão. Gente, a razão segue o mesmo pensamento lá, tá? Lá de cima. Quanto vezes 2 dá 16? 8. Então é 1/8. Não é menos não, porque está sempre menos. Se a razão for menos, vai ficar alternando. Então, olha que bonito. Então, você tem menos meio sobre 1 menos 1/8, que já fizemos, e dá 7/8. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vai ter o quê? Menos meio vezes 8/7. Simplifica 8 com 2, você vai ter menos 4/7. Essa aqui é a segunda soma. E a terceira soma, você vai fazer o quê? A1 sobre 1 menos Q. E quem é essa razão? 4 vezes 8, 32. 1/8 de novo. Então, vai lá, 1/8. No final das contas, você vai ter menos 1/4 sobre o quê? 7/8. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda de novo. E aí você vai ter o quê? Simplificando 8 com 4, menos 2/7. Então, você tem as três somas. A única coisa que te resta fazer agora é o quê? Somar. Vou ganhar espaço aqui. Só para fechar essa conta. Então, você vai somar a primeira com a segunda com a terceira. Que vai dar o quê? Soma 1, 8/7. Soma 2, menos 4/7. Soma 3, menos 2/7. E aí, quanto que é 8 menos 6? 2/7. É o resultado disso aqui, letra B de bola. Ok? Bom, então se fosse uma questão só era mais fácil, mas eu tive que fazer 3 questões dentro da mesma. 3 somas. Ok? Bom, faltam 4 questões para esse certame de 2018. Vou encerrar com essas 3 iniciais, porque a primeira foi bem longa, tá? E eu espero muito que você entenda e aguarde aí o lançamento das próximas questões. Valeu? Mais uma vez, obrigado por ter ficado aqui e eu espero muito que você tenha sucesso. E faça aquele churrasco lá de aprovação, convide a família e seja muito feliz na sua carreira, ok? Valeu então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!